Dentro disso, quando eu falo de comparação, quando eu falo da gente realmente olhar para o nosso jardim, me vem muito forte uma lembrança de um dos meus maiores desafios quando eu comecei a entrar nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho de despertar para a minha espiritualidade. Somos seres espirituais. Então, esse despertar para a espiritualidade não é uma coisa que acontece fora. É você com você mesmo, entendendo que existe uma parte sua que é energética, entendendo que existe uma parte sua que é espiritual. Né? Somos feitos de espírito e somos feitos de matéria. Estamos dando muita atenção para a matéria e esquecendo do espírito. É como se o espírito ficasse abandonado. E aí, quando acontece alguma situação realmente difícil, alguma situação, alguma onda grande vem e nos atravessa, é mais do que comum que esse seja o ponto, o start inicial para a gente começar a olhar para a fé, começar a olhar para o espírito, começar a olhar para a parte que a gente muitas vezes não vê, mas sente. E tá tudo certo. A vida mesmo se encarrega de fazer a gente perceber o invisível, faz a gente perceber o sutil. E eu, pelo menos, eu cheguei nesse caminho precisando dele. Muitas pessoas chegam nesse caminho quando já estão exaustas, quando já estão vivendo uma vida sem sentido, quando não sabem mais para onde ir. E não é à toa que a vida coloca a gente nesse lugar. De alguma maneira a gente precisa despertar, mas cada alma está despertando no seu tempo. Cada ser está realmente vivendo o que precisa viver. Eu falo muito isso. E quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de olhar para dentro, é como se a gente começasse um processo de renascimento. E é um processo que exige tempo, é um processo que exige paciência. A paciência é justamente o intervalo entre a semente e a flor. Você planta hoje e você não colhe uma árvore amanhã. Você precisa cuidar, você precisa regar. E aos poucos as coisas vão começando a acontecer. E assim é também com o nosso próprio processo, com o desabrochar da espiritualidade, com o entendimento de novas maneiras de ser, de viver. E como a vida começa a se transformar muito, antes você vinha num caminho. E quando você começa a prestar atenção, a estar consciente da sua parte energética, da sua parte espiritual, é como se você começasse a viver uma nova vida em vida. Do tipo, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Os sinais, eles começam a ficar cada vez mais claros. Você começa a ver que o universo, o tempo todo, traz, né? Existem inúmeras maneiras de se comunicar, então traz sinais. Você não está sozinho, existe muito amparo, existe muita proteção. E é mais do que normal que a gente comece a querer que as pessoas que a gente ama também vivam o que a gente está vivendo. É mais do que normal que a gente queira fazer com que as pessoas enxerguem da maneira como a gente está enxergando. Porque está fazendo a gente ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, encontrar a felicidade nas mínimas coisas, dar valor às coisas que antes talvez não tinham valor, mas que agora estão tendo muito valor. E essas coisas nascem na simplicidade. A alegria mora na simplicidade. Então, são coisas que começam a chamar a nossa atenção e a gente, de certa maneira, quer mostrar isso também para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão caminhando com a gente. E muitas vezes, esse caminho de querer fazer com que o outro enxergue da maneira como a gente está enxergando é um caminho de muita frustração. Porque não significa que agora você esteja, né, limpando os seus óculos, que necessariamente as pessoas ao seu redor também estejam preparadas para fazer essa limpeza. Não significa que agora que você, enfim, esteja despertando para a sua espiritualidade, que as pessoas ao seu redor também sejam preparadas para despertar para essa espiritualidade também. E isso muitas vezes faz a gente se mexer, porque eu fico ali tentando insistir para a pessoa perceber, para a pessoa entender. E se a pessoa ainda não estiver preparada, é você que vai ter que mudar, é você que vai ter que fazer diferente, é você que vai ter que parar de insistir, é você que muitas vezes vai ter que escolher seguir outro caminho. É você que vai ter que aprender a dar espaço para o outro compreender quando ele estiver pronto, quando ele estiver preparado. E essa é mais uma situação que a gente gasta muito da nossa energia tentando fazer o outro enxergar da mesma maneira, tentando fazer a vida do outro melhorar a partir da nossa percepção, né? Vestindo os nossos óculos. Só que lembre-se, cada um carrega uma bagagem. Cada um tem armazenado dentro de si o que entendeu das situações que estavam inseridas, né? Da realidade em que cresceu. E por mais que sejam pessoas assim, às vezes um irmão, uma irmã que está ali do seu lado, as pessoas não têm a mesma
percepção da realidade. Cada um enxerga o que vive de uma maneira. Então, o que você pode fazer é ir preparando o caminho para quando essa pessoa acordar, para quando essa pessoa despertar. E eu quero trazer um cenário para vocês imaginarem e que, assim, mostra com chave de ouro, fecha com chave de ouro isso que eu tô falando com vocês. Eu já até compartilhei algumas vezes nos stories, mas eu acho que eu nunca falei isso em live. E eu acho que vai fazer sentido para muita gente. Que diz assim: imagine o seguinte cenário. Você e uns 10 amigos foram viajar juntos. Alugaram uma casa. Chegaram, passaram o dia todinho juntos e foram dormir. Cada um no seu quarto. No dia seguinte, algumas pessoas acordaram bem cedo. Outras ainda estão dormindo. Você acha que essas pessoas que acordaram mais cedo são mais evoluídas que as que ainda estão dormindo? Elas apenas acordaram mais cedo. Talvez tenham acordado mais cedo porque têm o hábito de acordar cedo. Ou porque estavam descansadas. Ou porque dormiram muito mal. Ou porque o quarto em que estavam tinha muita claridade. Elas não são melhores que ninguém. Agora, o que aconteceria se elas tentassem acordar os demais? Eles iriam se irritar, iriam se incomodar, iriam brigar, não iriam descansar o tempo que realmente precisavam. E eles não são menos evoluídos. Você não sabe o que se passou com eles. Talvez tenham tido uma semana difícil. Podem estar com sono acumulado. Podem ter ido dormir bem mais tarde que os que acordaram cedo. O que os que acordaram mais cedo devem fazer então? Apenas seguir seu dia. Começam a fazer o café da manhã, limpar a casa, preparar a programação do dia, começar a organizar o que querem fazer. Podem pensar nos outros e deixar o café da manhã pronto para todo mundo e já pensar nas possibilidades do dia para consultar os demais quando acordarem. Assim, quando o outro acordar, vai se sentir cuidado, vai sentir que está entre amigos, vai sentir que aquela viagem é a viagem que de fato gostaria de fazer, vai sentir que está no lugar certo. A vida desses que acordaram mais cedo, a vida desses que acordaram mais tarde pode ficar um pouco mais fácil se aqueles que acordaram mais cedo prepararem o cenário. É assim que eu vejo o despertar da espiritualidade. Talvez você sofra por enxergar um mundo que as pessoas ao seu redor não enxerguem. Talvez você queira muito que as pessoas próximas de você vivam a mesma coisa que você vive. Talvez você queira que elas se abram para algo maior, mas elas ainda estão dormindo. E se você tentar acordá-las, vocês vão brigar. Deixe essas pessoas onde elas estão. Continue seu trabalho sem querer trazer ninguém junto. Faça a sua parte e cuide da casa. Cuide do seu entorno e do que lhe é possível fazer. E lembre-se de que você não é mais evoluído do que ninguém. Estamos todos no mesmo jogo, apenas acordamos mais cedo. E daqui a pouco, todo mundo vai acordar, sem exceção. Quando o sol começa a bater forte, a luz entra nos quartos e não tem como continuar dormindo. E é isso que está acontecendo agora. A luz vem vindo com força. Logo, logo todo mundo acorda. E quando eles acordarem, a gente já vai ter feito um monte de coisa para facilitar a vida deles e nos divertimos juntos nessa longa viagem que é a vida. Como isso ressoa para você? Faz sentido esse entendimento de que o nosso caminho é único, intransferível e que a gente não precisa gastar a nossa energia, tanto tentando transformar as pessoas que estão ao nosso redor, tentando fazer com que as pessoas enxerguem da mesma maneira como a gente está enxergando nesse momento. Até porque a nossa própria percepção muda a todo instante. Assim como a borboleta, estamos em constante mudança. Às vezes o que eu enxergava ontem,
já se modificou e hoje eu enxergo de uma nova maneira. Se eu for gastar a minha energia tentando fazer as pessoas enxergarem através do meu olhar, através do óculos que pra mim faz eu enxergar da maneira certa, eu deixo de colocar a energia onde realmente precisa, que é no meu próprio caminho, no entendimento de que a minha transformação começa de dentro para fora. Não é porque o outro fala que eu preciso mudar, não é porque o outro fala que eu preciso fazer isso ou ser aquilo, e sim porque eu vejo a necessidade. Eu encontro em mim a necessidade de agir de uma maneira diferente, de encontrar um novo entendimento, de buscar por alguma coisa maior que realmente me preencha.